Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória não baseada em critérios científicos em relação a algum grupo social ou étnico. O preconceito racial está relacionado com conceitos como homofobia, xenofobia, bullying racista, entre outros muito debatidos na atualidade. Neste vídeo abordaremos o tema desde o contexto histórico do racismo até a situação presente nos dias de hoje. Também tentaremos formular uma proposta de solução para esse problema existente há tanto tempo na humanidade. Os casos de racismo remetem a tempos distantes, como por exemplo, nos tempos relatados em alguns livros da Bíblia. Na antiguidade, entre os diversos povos, as relações eram sempre de vencedor e cativo. Estas existiam independentemente da raça, pois muitas vezes povos de mesma matriz racial guerreavam entre si e o perdedor passava a ser cativo do vencedor. Neste caso, o racismo se aproximava de xenofobia. Por muito tempo, o racismo permaneceu de uma forma mais xenofóbica do que racial propriamente dita, permanecendo latente até a época da expansão nas nações europeias. Com o avançar das conquistas territoriais e culturais dos povos europeus, ainda na Idade Média não havia necessariamente o racismo da forma como manifestado futuramente, o que era o sentimento de superioridade xenofóbico de origem religiosa. Isto ocorria devido ao poder político da Igreja cristã que justificava a submissão de povos conquistados de forma a incorporá-los à cristandade. Porém, aqueles que não se submetem era aplicado o genocídio, que gerava sentimentos racistas por parte dos vencedores e dos submetidos. À medida que a tecnologia foi avançando, a Europa iniciou sua caminhada em direção à conquista econômica e tecnológica sobre o mundo. Começaram então a surgir ideologias, justificando o racismo e o domínio da Europa sobre as demais religiões. Entre essas novas ideias estavam aquelas doutrinas que alegavam existir na Europa uma raça superior. Segundo consta, aquela raça era destinada por Deus e pela história a comandar o mundo e dominar as raças que não eram europeias, consideradas inferiores. Quando ocorreram os primeiros contatos entre os conquistadores portugueses e africanos? No século XV. Não houve atritos de origem racial, e os negros e outros povos da África entraram em acordo comerciais com os europeus, que incluía o comércio de escravos, que naquela época era aceito como uma forma de aumentar o número de trabalhadores numa sociedade. No Brasil, os negros foram trazidos para serem escravos no engenhos de cana-de-açúcar. Devido às dificuldades da escravização dos ameríndios, os primeiros habitantes brasileiros do qual se tem relato. O convívio com as doenças dos brancos e de seus animais, por terem contatos há séculos com os povos brancos e com os animais por eles domesticados, juntamente com a motivação financeira decorrentes do fato do tráfico negreiro ter sido a maior fonte de renda do período colonial, foram usados com justificativas para a escravização negra. Mais tarde, quando os europeus começavam a colonizar a África no século XIX, eles começaram a apresentar justificativas piores para a implementação da cultura e o modo de vida europeus às sociedades negras. Uma dessas justificativas foi a ideia errada de que os negros eram uma raça inferior. Assim passaram a aplicar a discriminação com base racial nas suas colônias, para assegurar determinados direitos aos colonos europeus. O caso mais extremo foi a instituição do apartheid,
na África do Sul, em que essa discriminação foi suportada por leis decretadas pelo Estado. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política de segregação racial foi oficializada em 1948 com a chegada do novo Partido Nacional, NNP, ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. A oposição do apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o Congresso Nacional Africano, CNA, organização negra criada em 1912, lançou uma desobediência civil. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação. O massacre de Sharpeville, como ficou conhecido, provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder Nelson Mandela foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Martin Luther King Jr. foi um grande líder pacifista. Lutou incessantemente pelos princípios de liberdade e igualdade e pelos direitos civis na América. A luta de Luther King pelos direitos civis nos Estados Unidos teve início no episódio conhecido como Milagre de Montgomery, em 1955. Então, o presidente da Associação de Melhoramento de Montgomery liderou, junto com os demais membros da comunidade, um boicote às empresas de ônibus da cidade após um ato discriminatório a uma passageira negra. King liderou uma série de protestos em diversas cidades norte-americanas contra a segregação racial em espaços públicos e pelos direitos civis do negro. Em 1960, os negros conquistaram o direito de acesso a bibliotecas, parques e lanchonetes. Na década de 60, a questão racial era apenas uma parte da luta de classes nos Estados Unidos, além das greves e da luta dos trabalhadores e da participação dos Estados Unidos em golpes e conflitos militares no mundo inteiro. Em 1963, o ativista político liderou a Marcha para Washington, um movimento de luta pelo fim da segregação racial. O Manifesto em prol dos direitos civis de todos os cidadãos americanos contou com a participação de mais de 200 mil pessoas. Na ocasião, Luther King proferiu o célebre discurso Eu Tenho um Sonho, que clamava por uma sociedade de liberdade e igualdade. Aos 35 anos, Luther King foi contemplado com o Nobel da Paz, sendo o mais jovem ganhador deste importante prêmio. A não-violência foi a forma utilizada para articular sua luta, realizada por meio de uma resistência firme, mas pacífica. No entanto, o líder político foi preso por diversas vezes, duramente criticado e sofreu ameaças por seus posicionamentos. Martin Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, aos 39 anos, em Memphis. Todavia, sua luta significou um marco histórico na defesa pelos direitos civis de toda a humanidade e pela paz. Seu legado influenciou o fim do apartheid na África do Sul e permitiu que o mundo assistisse, na primeira década do século XXI, à ascensão do primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Com o fim do Império Português na África e a queda do governo de minoria branca na Rodésia, atual Zimbábue, o domínio branco na África do Sul entrou em crise. Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações Unidas, ONU, tentou dar fim à política praticada no país. O presidente Peter Botha promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. Com a posse de Frederick de Klerk na presidência, em 1989 ocorreram várias mudanças. Em 1990, Mandela foi libertado e o CNA recuperou a legalidade. Klerk revogou as leis raciais e iniciou o diálogo com o CNA. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos, em 1992, no qual 69% dos eleitores votaram pelo fim do apartheid. Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993.
Em abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. O parlamento aprovou a Lei de Direito sobre a Terra, restituindo propriedades às famílias negras atingidas pela Lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. As eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Nelson Mandela, Thabo Mbeki, descartando qualquer tentativa de retorno a uma política segregacionista no país. Como podemos perceber, houveram vários casos de racismo na história, e até os dias de hoje há certa tensão por questões raciais. Em 2013, começou o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e nas mídias sociais. O movimento tornou-se reconhecido por sua manifestação de rua após a morte, em 2014, de dois afro-americanos, Michelle Brown, em Ferguson, e Eric Garner, na cidade de Nova York. Desde os protestos de Ferguson, os participantes do movimento têm se manifestado contra a morte de numerosos outros afro-americanos por ações policiais. O movimento, no geral, entretanto, é uma rede descentralizada e não tem nenhuma hierarquia ou estrutura formal. As questões históricas ficam na memória da sociedade, e de fato é bom lembrar a história para que essa não seja repetida. Entretanto, devemos saber também superar o passado e tentar encarar a luta contra o racismo num plano daqui para o futuro. Ocorre nos dias de hoje que, por conta dos atos racistas ainda existentes, alguns grupos que combatem a discriminação acabam cometendo atos discriminatórios ou até mesmo espalhando ódio sobre a raça originalmente opressora. Não se pode tomar em consideração a utilização de ódio para combater ódio. Isso nos levaria a um problema sem fim, onde um grupo odeia o outro. Se bem é verdade que espalhar a tolerância requer a intolerância com quem é intolerante, não se deve cair no erro da generalização. Entre medidas para combater o racismo, podemos falar em aumentar a rigorosidade na penalização por crimes de motivação racial e o aumento da conscientização nas escolas, com os alunos desde os primeiros anos de aprendizado. Um dos maiores desafios seria tentar mudar a mentalidade de adultos e idosos, mas estamos numa época de grandes mudanças, e há esperança nesta geração e nas futuras. Nossos tempos são muito menos tradicionalistas e, portanto, temos a possibilidade de mudar a mentalidade da sociedade que serão os adultos do futuro.